Porque você decidiu fazer parte disso. Porque você decidiu viver a visão da nossa igreja. Uma visão de amor, uma visão de cuidado pelas pessoas. Vocês sabem, a nossa igreja é uma igreja em células, não é uma igreja com células. A diferença é que a igreja vive em função da célula. E se você está nos visitando hoje, ou está há pouco tempo na igreja, não sabe o que é uma célula, célula é o local que a gente se reúne semanalmente para adorarmos a Jesus, para compartilharmos a palavra de Deus e para estarmos em comunhão. Se vocês analisarem bem essas características do que é uma célula, vocês vão identificar que é exatamente o que iremos viver no céu. É por isso que eu costumo falar que a pessoa que acha que a célula é um peso, que é ruim, poxa, eu chego cansado do trabalho, não gosta de... Você fala, eu vou aos cultos ao domingo, mas na célula eu não vou. Eu costumo dizer que essa pessoa talvez não vai gostar muito do céu, não. Porque nós lá iremos viver exatamente o que nós fazemos na célula. Adorar ao nosso Deus, compartilharmos da sua palavra e vivermos em comunhão. É isso que nós vamos fazer lá. Por isso eu queria te pedir, se você ainda não está participando de uma célula, nos dê a oportunidade de cuidar de você na célula. Esse momento aqui no domingo é muito importante. E dentro dos níveis da visão é o nível 1, estar no culto aos domingos. Mas é lá na célula que nós vamos ter mais oportunidade de cuidar da sua vida, de orar por você, de orar pelo milagre que você está precisando. Então, se você não faz parte de uma célula, não saia hoje daqui sem procurar saber aonde tem uma célula próximo da tua casa. Eu tenho certeza que Deus está colocando uma célula bem perto da sua casa, não vai te dar tanto problema, tu vai chegar do trabalho, vai tomar um banho, trocar de roupa, vai de chinelo e bermuda. Então não saia daqui hoje sem saber a célula mais próxima da sua casa. Procure esses irmãos que estão de colete verde, da recepção, até o próprio pastor Vinícius, e pergunte, pastor, eu não estou em célula nenhuma. Você tem o endereço de alguma célula mais próximo da minha casa? Façam isso, nos dê a oportunidade de cuidar de cada um de vocês através da nossa célula. Aí você pode estar se perguntando, por que o pastor Vinícius veio aqui, falou de célula, aí vem o pastor Rafa e fica falando de célula? Não, porque esses camaradas tiraram isso. Pô, será que nessa igreja só pode fazer parte dela quem está em célula? Não é assim. Pessoa assim, a gente vai respeitar. A gente só quer ter a oportunidade de cuidar melhor de você. Porque era desse jeito que a igreja primitiva, aquela igreja que Jesus instruiu pessoalmente, os apóstolos viviam. Ah, pastor Rossi, você já está apelando. Aonde que está escrito na Bíblia que a igreja primitiva vivia em célula? Em várias partes. Eu posso citar Atos 2, que falava que a igreja ia todos os dias no templo e em casa partia um pão. Mas tem um versículo que eu gosto muito, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 16, versículo 19, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, estava da cidade de Éfeso, e nesse último capítulo ele estava se despedindo da igreja de Corinto, e diz o seguinte: as igrejas da Ásia Menor os saúdam, assim como a igreja que se reúne na casa de Áquila e Priscila também os saúda. O que o apóstolo Paulo falou foi que a igreja que se reúne na casa de Áquila e Priscila certamente não era a igreja de Éfeso, da onde Paulo estava escrevendo. Não era toda a igreja, até porque Áquila e Priscila não eram pessoas abastadas, não eram pessoas ricas. Certamente a casa deles era pequena, não caberia ali todas as igrejas,
todos os membros da igreja. Certamente ali estava um grupo de pessoas, onde provavelmente Áquila era o líder da célula. E é isso que nós decidimos viver. E foi exatamente dessa igreja que nós buscamos o nosso modelo. Foi de lá que nós tiramos a visão celular. Talvez os mais antigos pensem, não, a Igreja Batista Atitude aprendeu e viveu a visão celular através da Igreja da Paz, do pastor Eibe Uber. Sim, o pastor Eibe foi muito importante no início da nossa caminhada na visão. Ele nos deu várias dicas, mas não foi da Igreja da Paz que nós copiamos. Nós copiamos da igreja primitiva. Aquela igreja que Jesus falou, vocês precisam fazer dessa maneira. Vocês precisam ir ao templo, mas não deixem de se reunirem nas casas. E é sobre essa igreja que eu queria conversar com vocês nessa manhã. Sobre o tema, a igreja que Jesus deixou. Não sei se estão botando aí na tela. E aí eu pediria que vocês abrissem a sua Bíblia. Tema, a igreja que Jesus deixou. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos. Livro de Atos dos Apóstolos. Lá no capítulo 6, nós vamos ler os 7 primeiros versículos. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 ao 7. A minha versão é a NVI, assim diz a palavra do Senhor. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas? Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Pai, diante de nós está a sua palavra. Essa palavra poderosa que transforma nossas vidas. Conseguimos identificar claramente na leitura do texto que se trata da história do início da sua igreja. Mas, Senhor, em nome de Jesus, a nossa expectativa nessa manhã é entender o que esse texto tem a ver conosco nos dias de hoje. Por isso, nós te pedimos, fale aos nossos corações de uma maneira bem clara. É a oração que nós fazemos, no nome santo e poderoso do seu Filho Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, Atos dos Apóstolos, vocês sabem que faz parte de uma segunda edição escrita por Lucas, o único gentio, o único autor gentio da Bíblia, onde ele escreve na sua primeira parte o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, onde conta o ministério, onde fala do ministério
terreno de Jesus, e ele continua essa sua obra através desse livro, Atos dos Apóstolos, onde ele começa a falar da igreja de Jesus, a falar todos os feitos de Jesus, mas já não fisicamente conosco. E logo no primeiro capítulo desse livro, Jesus, ainda entre os seus apóstolos, ele estava naqueles 40 dias após a ressurreição, ele estava dando os detalhes finais para a sua igreja, porque ele já havia falado: eu preciso voltar para o Pai. E ali ele passava as instruções mais importantes, para que aquela igreja continuasse a fazer tudo aquilo que ele já tinha começado nos 3 anos e meio. E ali ele sintetiza no versículo 8 desse capítulo o que eles precisavam fazer de mais importante, que diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ali ele falou: vocês têm uma missão a ser cumprida, mas não façam nada, esperem que eu vou mandar um ajudador. Eu vou mandar aquele que irá realizar tudo através da vida de vocês. Não façam nada, fiquem parados em algum local em Jerusalém, aguardando essa promessa chegar. E essa promessa já chega logo no capítulo seguinte, em Atos 2, no capítulo 2. Desce sobre eles, como língua de fogo, o próprio Espírito de Deus. O próprio Espírito de Deus passa a fazer parte da vida daquelas 120 pessoas que estavam aguardando. E a partir dali, o caminho como eram conhecidos os discípulos de Jesus, começam a agir como igreja, a noiva de Jesus. E no capítulo 3, aquela igreja começa a operar sinais e maravilhas que somente Jesus praticava. Vocês conhecem a história que está relatada no capítulo 3, de Pedro e João, ao irem ao templo, na entrada da porta formosa tinha um coxo lá, um paralítico. E ele, com todo o poder do Espírito Santo que eles tinham acabado de receber: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E aquele coxo se levanta e anda. E só haviam visto isso através da vida de Jesus. E aquela igreja começa a crescer. No primeiro sermão de um pregador não muito influenciador, o colérico Pedro, ele no primeiro sermão diz a palavra de Deus que ele ganha 3.000 vidas. Aquela igreja não para mais de crescer. Ela começa a crescer de uma forma assustadora, tão assustadora que incomodou uma pessoa. Ele começou a ficar preocupado. Ele mesmo, Satanás. Até porque aquelas pessoas estavam saindo do reino dele. Estavam sendo saqueadas do reino dele para fazer parte da igreja de Jesus. E ele falou: eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso parar com o crescimento dessa igreja. Eu não posso deixar isso ir além. E é o que ele faz nos próximos 3 capítulos, no 4, no 5 e no 6. No capítulo 4, ele usa uma estratégia de fora da igreja. A perseguição. Ele alcança o coração dos religiosos da época, principalmente a liderança, e aqueles religiosos começam a perseguir a igreja de Jesus. Só que o tiro saiu pela culatra. Porque parece que os discípulos não tinham entendido muito bem o que era para ser feito.
E através da ação de Satanás querendo parar a igreja, eles começam a fazer exatamente aquilo que Jesus tinha orientado. Ou seja, quando eles começaram a ser perseguidos em Jerusalém, eles precisaram fugir de Jerusalém. E enquanto eles iam fugindo, eles iam pregando o evangelho. E aí, com essa fuga em massa dos discípulos, o evangelho alcançou toda a Judéia, a Samaria, e chegou aos confins da terra, inclusive na zona sul do Rio de Janeiro. Mas Satanás não desistiu. Ele nunca desiste da minha vida e da sua vida. Ele sempre vai tentar te parar. E no capítulo 5, ele decide usar uma ameaça de dentro da igreja. Ele usa um casal, vocês conhecem também a história de Ananias e Safira, crentes. Todo domingo na igreja. Toda semana não faltava a célula. E Satanás alcança o coração desse casal. E eles imaginaram que poderiam enganar o próprio Espírito de Deus através de suas hipocrisias. Eles acharam que poderiam vir ao culto aos domingos e sair por aquela porta e viver do jeito que ele acha que tem que viver, porque o pastor Vinícius não vai ficar sabendo, o líder de célula dele não vai ficar sabendo que ele está saindo daqui, indo para um barzinho tomar uma cerveja, que ele está saindo daqui, deixando a esposa em casa e ligando para a secretária, que ele está saindo do culto e ligando para alguém que fez uma proposta de corrupção para ele, uma proposta indecente para ganhar dinheiro. Ele acha que a igreja não está sabendo, e não está sabendo mesmo. Só que ele está esquecendo de uma coisa: a Deus ninguém esconde. A Deus ninguém esconde. E para a sorte de muitos cristãos, Deus decidiu não mais agir daquela maneira que ele agiu com Ananias e Safira. Vocês sabem o que aconteceu com o casal. Mais uma vez, Satanás não consegue. E aí ele começa a se preocupar. E aí ele começa a querer entender o que está acontecendo aqui na igreja da Zona Sul. E ele começa a perceber que tudo isso que está acontecendo na igreja da Zona Sul é por conta do relacionamento que essa igreja tem com Deus, com Jesus. E ele falou, é aí, o ponto é aí, eu preciso mexer no relacionamento da igreja com Ele, porque o nosso Deus é um Deus relacional. O único sentido de tudo isso é porque Deus quer se relacionar com você. Tudo isso só está acontecendo porque Deus quer, como Ele já queria com o primeiro casal, por isso que Ele descia todas as tardes, se relacionar. E Satanás percebeu isso e falou, eu preciso agir nesse ponto, relacionamento. É exatamente esse texto que acabamos de ler. E nesse texto, aquela igreja mostra que tinha princípios que faziam com que aquela igreja não caísse nessas armadilhas. Princípios estes que a igreja atual precisa estar sempre relembrando, porque precisa viver aqueles princípios, porque aquela igreja é a igreja que Jesus falou pessoalmente, gente, faça assim, faça assado. É dessa maneira que nós precisamos viver. E é por isso que eu queria falar com vocês alguns princípios que aquela igreja vivia, para você pensar e saber, eu estou vivendo esse princípio? Eu estou vivendo como igreja os princípios da igreja que o próprio Jesus orientou?
Vamos ver a resposta disso? Vocês estão comigo? Vamos lá. O primeiro princípio que a igreja primitiva vivia era que ela priorizava o que era vital. Aquilo que aquela igreja sabia que poderia matar a igreja, ela colocava como prioridade. Não, isso nós não podemos deixar de fazer. Porque se nós deixarmos de fazer isso, a igreja morre. Nas nossas vidas nós temos muitas coisas importantes, como cuidar da saúde, se alimentar, ir trabalhar, levar o filho ao colégio. Mas tem algumas que são vitais, que se não praticadas, você pode morrer. É o caso da alimentação. É o caso de cuidar da saúde. Trabalhar é importante? É. Levar os filhos ao colégio é importante? É. Mas aquilo não pode impedir que você pare de fazer o que é vital. E aquela igreja entendeu perfeitamente isso, para não cair nessa estratégia. Olha o que está escrito no versículo 2. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. No capítulo 7, versículo 13, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, o próprio Senhor Jesus passa a chamar as Escrituras Sagradas de a palavra de Deus. Jesus não estava falando que ali continha a palavra de Deus. O que Jesus estava falando para mim e para você é que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Aquela que é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução. Aquela que é lâmpada, que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Aquela que é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Aquela que é conhecida como a ferramenta, o armamento do Espírito Santo de Deus, lá na armadura definida em Efésios 6. Essa é a palavra de Deus. E os apóstolos sabiam que não poderiam negligenciar o ministério, por mais que Satanás colocasse diante dele algo muito importante: servir a mesa, não deixar que faltasse o alimento. Mas eles sabiam, não poderia negligenciar a palavra. E eles sabiam muito bem disso, sabe por quê? Porque Jesus não negligenciava a palavra de Deus. O próprio Deus não negligenciava as Escrituras. Vocês conhecem muito bem aquela passagem, aquele episódio da tentação de Jesus por Satanás, que está lá nos 3 evangelhos sinóticos e muito bem descrito em Lucas 4. Satanás, sabendo que Jesus naquele momento era 100% homem, mesmo sendo 100% Deus, ele era 100% homem. O que quer dizer isso? A mesma coisa que nós sentíamos, ele também sentia. Fome, sede, dor, tristeza, alegria, as mesmas coisas. Dor, cansaço. E Satanás, vendo aquilo, falou: opa! Tem 3 áreas muito sensíveis na minha vida e na sua, onde nos tornamos alvos fáceis, onde nos tornamos muito vulneráveis. Ou seja, nas necessidades básicas, nós não gostamos de passar fome, passar sede. Jesus também não gostava. E Satanás sabia que ele tinha vindo de um jejum de 40 dias no deserto. E fala para ele: transforma essa pedra em pão, tu é Deus. Não obtendo sucesso, ele tenta de novo.
Só que aí ele já usou a outra fraqueza minha e sua, desejo pelo poder. Ah, eu não tenho desejo pelo poder, não. Nós podemos ler desejo pelo dinheiro, vontade de ter dinheiro. Quem é que não tem vontade de ter dinheiro? Quem é que não quer ter um pouco mais de dinheiro? E ele sabe disso. Só que ele começa a tentar nos oferecer de uma maneira que não é a melhor, uma maneira ilegal. Está vendo, todo esse reino é meu. Se quiser é seu. Se quiser eu te dou. Mentiu, que tudo é de Deus. Não conseguindo, ele passa por uma outra fraqueza minha e sua. A nossa identidade como filhos de Deus. Aquele teu amigo, aquele teu parente ateu, vai usar os teus problemas que você está vivendo para dizer assim: tu acha que esse Deus te ama e te deixa você passar isso com teu filho? Tu acha que esse Deus é teu Deus e te deixa você em dificuldade financeira, sem dinheiro para pagar tuas contas? Ele começa a colocar em dúvida na sua cabeça se vale mesmo a pena seguir esse Deus mesmo passando tanta dificuldade. Puta, o que adianta? O que adianta eu ter Deus Todo-Poderoso, dono de todas as coisas? Isso é o que me falaram e é nisso que eu estava acreditando, mas não faz nada por mim, eu estou achando que não é bem assim não. Ele começa a questionar a sua identidade. Se és o Filho de Deus, ele começa a questionar a sua identidade. E Jesus, diante dessas três tentações, ele responde da mesma maneira a Satanás. Está escrito, e vinha como uma passagem bíblica. E vinha com uma passagem da Bíblia. A Bíblia, meus irmãos, ela mesmo fala isso, o próprio Deus fala. A palavra, ela é capaz de transformar a sua vida, renovando a sua mente. É Deus que está falando isso. Que ela é capaz de mudar completamente a sua vida, renovando a sua mente. Ei, crente, deixa eu falar uma coisa para você. Não é inteligente da sua parte abrir mão disso aqui, por qualquer outra coisa. Por qualquer outra coisa que é importante da sua vida, você não está sendo inteligente em não ler essa palavra. Eu sei que amanhã você vai acordar e vai estar cheio de coisas para fazer. É segunda-feira, você vai ter que trabalhar. Você vai ter que levar os colégios, vai ter que levar as crianças para o colégio, você vai ter que fazer o almoço, vai ter que fazer o jantar, vai ter que pagar as contas. N coisas, todas elas importantes e que precisam ser feitas. Mas não é inteligente você usar tempo de qualidade para conversar com Deus para fazer essas coisas. Você não está sendo inteligente. Isso precisa ser prioridade na sua vida. Segundo princípio, que era evidente naquela igreja primitiva. Aquela igreja, ela tinha uma preocupação com o espiritual. Mas ela também tinha preocupação com o material. Aquela igreja sabia que ela não estava ali, que Jesus deixou ela ali somente para salvar vidas. A missão daquela igreja era transformar vidas. Essa que era a missão da igreja. Olha o que diz no versículo 3. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Os apóstolos, eles sabiam que eles não poderiam negligenciar a palavra, mas eles também entendiam a importância de ajudar as pessoas, de ajudar os necessitados, dar a oportunidade de transformar aquela vida, porque aquela vida
passando fome, passando necessidade, talvez não estaria aberto para escutar o Evangelho. E eles sabiam disso, eles sabiam que precisavam transformar aquelas vidas. Tudo que Deus faz na minha vida e na sua vida, irmãos. Tudo que Ele faz, cada detalhe que Ele faz na sua vida, quando Ele te dá um carro, quando Ele te dá uma casa, quando Ele te dá um emprego bom, é com o único intuito de você ser canal de bênção na vida de uma outra pessoa. É o princípio da mordomia, que está lá em Lucas, no capítulo 12, versículos 42 ao 46. A figura do mordomo hoje não é muito conhecida. Talvez a gente consiga ver algumas coisas nos filmes mais antigos, mas o que é o mordomo? O mordomo é aquele empregado da casa que está ali para servir as pessoas. E quando as pessoas chegam na casa, ele vai lá na despensa dele e pega o material que aquela pessoa está precisando e vai lá e serve aquela pessoa. E outras pessoas chegam, ele vai lá e pega o material que está precisando na despensa dele e serve aquelas pessoas. E quando chega alguém, ele vai na despensa e não tem mais nada para servir, ele avisa o seu senhor, e o que o senhor dele faz? O patrão dele? Abastece a despensa dele. Isso é Deus nas nossas vidas. É isso que Ele faz, se você entender esse princípio. Que você está aqui para ser bênção na vida de uma outra pessoa, ou de outras pessoas. Não caiam na armadilha de achar que o que você tem é o que você precisa para viver. Não posso, senão vou ficar apertado, não vou conseguir. Não caiam nessa armadilha, porque o teu Senhor está de olho na sua despensa. Ele está de olho, Ele não vai deixar, Ele não vai permitir que essa despensa não tenha material para abençoar outras pessoas. Eu tenho um amigo, ele não é convertido. É um grande amigo meu. Tem falado de Jesus, em nome de Jesus, a graça vai alcançar o coração dele. Mas por conta da nossa amizade, por vezes ele vai na igreja. Ele vai até a igreja. E eu percebo que ali na hora da administração do dízimo e oferta, ele sempre vai lá, pega o envelope dele, coloca a oferta dele e coloca no gasofilaço. Certa vez eu perguntei a ele, falei, cara, o que te faz ter esse coração tão generoso? Ele falou, Robson, eu não sou cristão, mas bobo eu não sou não. Aquele ímpio, aquela pessoa que não tem o amor de Deus no coração dele, entendeu esse princípio que quando ajuda pessoas, ele sempre recebe mais. Ele entendeu, mesmo não tendo dentro dele o amor de Deus. E meus irmãos, como tem cristãos na igreja bobos, deixando de viver esse princípio. Com medo de viver esse princípio da mordomia, de ajudar ao próximo para Deus abastecer a nossa despensa. O apóstolo João, lá na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 17, diz o seguinte: se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como que o amor vai continuar ali dentro se ele está vendo uma pessoa em necessidade, ele tem condições de ajudar e não faz isso? É lógico que cristão não é bobo de ficar sustentando pessoas que não querem nada na vida. É lógico que Deus vai te dar esse discernimento. Mas não usem isso como desculpa para ajudar um irmão que está em necessidade. Não use isso como parâmetro só para você não fazer aquilo que você mesmo não quer. No versículo seguinte, é o que o apóstolo fala: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. É muito bom uma oração para a vida daquelas pessoas.
É importante clamar ao Senhor. Mas não vamos parar aí, né? Só de boca, só em palavra. Jesus, para nos facilitar, meus irmãos, Ele resumiu os 10 mandamentos em somente 2, para a gente falar, pô, não, estou seguindo as orientações de Jesus. Então Ele facilitou, ó. Vocês só veem se a atitude de vocês se encaixa nesses 2 mandamentos. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o maior deles. Mas semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Qual o seu mérito? Qual o meu mérito? Se eu só ajudo pessoas que eu amo, se eu só ajudo as pessoas da minha família, os meus amigos que eu mais gosto, que mérito é esse? O que eu vou ganhar por isso? Isso aí os ateus também fazem, meus irmãos. Eles também ajudam as famílias deles, eles também ajudam os amigos deles, não tem mérito. A minha diferença é a sua, que nós temos ali para ajudar todos que necessitam, que precisam. Essa é a nossa missão como cristão, não fazer distinções entre as pessoas. Até porque a única coisa que Jesus espera de mim e de você é que nós sejamos iguais a Ele. Porque mesmo você causando tanto transtorno a Jesus, mesmo você pregando Ele naquela cruz com os nossos pecados, Ele continua nos amando, Ele continua fazendo tudo por mim e por você. É o que Ele espera, é o mínimo que Ele espera, que nós façamos o mesmo para com o nosso próximo. E isso inclui essa pessoa que você está pensando aí agora. Eu sei, eu estou pensando algumas aqui, Senhor, essa também? É. Senhor, mas essa aqui está me prejudicando, só fala mal de mim. É, tem que amar e tem que ajudar se precisar. Só pela misericórdia. Então, Senhor, me ajuda a amar essas pessoas. É isso que nós temos que pedir. Não venha com esse papo, eu perdoo, mas ele lá e eu cá. Não venham com esse papo. Você já imaginou se Jesus falasse isso para a gente? Depois que tantas mágoas a gente causou a ele, ele virasse para a gente no dia do juízo, ó, eu te perdoo, só que você lá e eu cá. Aí você já sabe onde é o carro, já sabe para onde a gente iria. Então não venha com essa história, vamos amar as pessoas. Vamos amar as pessoas. Louve a Deus quando Jesus coloca diante de você aquele síndico chato, aquela pessoa na igreja que só fala mal de você, que atrapalhar seu ministério, que coloca a tua sogra. Quer dizer, a sogra é bom, estou brincando, sogra é legal, gente. Mas se botar aquela pessoa que está atrapalhando a sua vida, louva ao Senhor, porque Ele está te dando a oportunidade de você praticar para entrar no céu. Amar essas pessoas. Terceiro princípio e último, que era evidente na igreja primitiva. Aquela igreja, ela era comprometida em crescer. Aquela igreja era comprometida em crescer. Meus amados irmãos, não é incomum escutarmos cristãos falando que preferem estar em igreja pequenininha, menor. E usam o argumento, nas igrejas menores eu sou melhor cuidado. Nas igrejas pequenas, o pastor me dá mais atenção, uma atenção personalizada. É muito bom quando a igreja é pequenininha, que a gente estuda a Bíblia, a gente cresce. Assim também como não é incomum a gente escutar muito dessas pessoas olhando para uma igreja grande e falando, aquela igreja só pensa em número. Só quer números. E aquela igreja só está inchando. E aquele pastor lá, é pastor coach. Nem dá atenção. Acaba o culto, ele entra no elevador e vai para o gabinete dele. Tá não, é astro, é artista. Eu não vou falar que não existe isso não, porque em todo lugar tem as laranjas podres. Não tenha dúvida não. Mas não é isso. Não é isso que Jesus pediu
aos seus discípulos naqueles últimos dias, ó, pequena, igreja pequenininha, tá? Não cresce não foi isso. Até porque, durante o seu tempo terreno, a igreja era grande. Na multiplicação dos pães e dos peixes, diz a palavra que lá tinha 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, por baixo 15.000 pessoas. No Sermão do Monte, Jesus precisou subir na elevação para que todas as pessoas pudessem vê-lo e ouvi-lo. Da mesma maneira ele fez no Mar da Galileia, quando ele entra no barquinho e se afasta da praia, com o único motivo daquela multidão vê-lo e ouvi-lo. Essa é a igreja que Jesus deseja para Iba Zona Sul. Uma igreja grande. Uma igreja grande. E não ficar preocupado, mas se a igreja cresceu, o pastor Vinícius vai parar de tomar cafezinho comigo. A igreja já está crescendo, ele já não consegue conversar comigo todos os dias, na minha casa todos os dias. Imagine se a igreja tiver 10.000 membros. Não quero isso não. Eu não quero isso não. A vontade de Deus sobre essa igreja é que ela seja grande. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, isso não vai acontecer somente através da vida do pastor Vinícius e da pastora Dani. A nossa igreja é uma igreja que acredita no sacerdócio universal. Toda casa é uma igreja. Todo membro é um ministro. Você é um pastor, você é uma pastora. Muitos aqui, eu tenho certeza, serão em tempo integral. Muitos irão assumir o seu ministério e vão. Mas mesmo aqueles que Deus chamou para um outro modelo de pastoreio, precisam entender que vocês só estão aqui para cuidar de vida. Você precisa entender que você é um pastor na sua casa, que você é uma pastora na sua casa, que você é um pastor no seu trabalho, que você é uma pastora no seu colégio, na sua faculdade, que você é um pastor quando você entra no supermercado, você é o pastor daquele lugar. Você está ali, Deus te levou ali para você pastorear aquele povo que está fazendo aquelas compras naquele momento. Aquela caixa da farmácia, você é o pastor dela. Você precisa entender que foi para isso que Deus te chamou. Foi para isso que Ele te chamou. A proposta da nossa igreja não é ter um pastor, é ter vários pastores. O nosso convite para você vir liderar a igreja junto conosco. Porque sozinho a gente não vai conseguir, não vai passar disso. Não vai passar. Já nem chegaria a isso, porque a gente já sabe que a igreja já está com esse sentimento. Mas a gente pode muito mais, se cada um de vocês entenderem isso. Se fizer aquilo que o pastor de vocês pediram. Quantas pessoas vocês vão convidar essa semana para a célula? Aquelas pessoas que Jesus vai colocar diante de você a partir do momento que você sair aqui. Será que Satanás vai calar a sua boca e tu não vai falar para ele, Jesus te ama? Você não quer ir lá numa reunião na minha casa ou na casa de um amigo meu, que a gente quer orar pela sua vida, porque Jesus quer cuidar de você. Será que Satanás vai calar a nossa boca? Será que ele vai fazer isso? Olha o que está escrito no versículo 7. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Era uma igreja que crescia. A igreja primitiva só cresceu. Começou com 12, foi para 72, foi para 120, foi para 3.000, foi para 5.000 e hoje está ganhando o mundo. Essa é a igreja de Jesus, é essa a igreja da qual eu e você fazemos parte. Mas essa igreja não pode crescer de qualquer maneira. Ela não pode crescer porque a gente está trazendo o Fernandinho aqui
Isso faz parte de algumas estratégias, mas ela não pode crescer porque você está oferecendo pão com mortadela na igreja depois do culto. Ela precisa crescer como está escrito aqui nesse versículo, conforme a palavra de Deus se espalhava. É ela que faz a igreja crescer. É ela que faz a igreja crescer, meu. Tem alguém lá fora, meus irmãos. Tem alguém lá fora que só vai conhecer a palavra, só vai conhecer Jesus através da vida de vocês. O pastor Vinícius não vai ter acesso a essa pessoa, um irmão, um vizinho, um parente, ele não vai conseguir chegar nessa pessoa, mas você consegue. Fale de Jesus para essas pessoas. Por mais que Satanás fale, aí não adianta não, isso aí não adianta não, isso aí não tem jeito não. Fale de Jesus para essas pessoas. Para concluir, a igreja que Jesus deixou, ela era comprometida com a palavra, ela era comprometida com o nosso próximo, ela também era comprometida em crescer, mas ela tinha uma característica muito importante, que a igreja está perdendo. Aquela igreja, ela vivia a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, como se Jesus voltasse a qualquer momento. Será que se eu falar para você que Jesus pode voltar essa noite, você ia achar isso um absurdo? Será que isso ia soar para você uma coisa que o cara está viajando mesmo? Como assim? Jesus vai voltar hoje à noite e o meu compromisso amanhã que eu marquei de ir ao salão Será que você está pensando dessa maneira, meu? Será que isso vai parecer um absurdo? Será que você acha, não, as profecias não completou, ainda não tivemos nenhum milênio? Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Existem várias interpretações teológicas. Se Jesus voltar essa noite, as profecias serão cumpridas. Por tudo que já vem acontecendo no mundo, elas se encaixariam perfeitamente. Talvez não na sua teologia, mas se encaixariam. Jesus está pronto para voltar. Jesus está pronto para voltar, meus irmãos. Certa vez perguntaram a John Wesley: John, o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltasse? E John, respondendo aquele interlocutor, falou: meu irmão, quando Jesus voltar, no momento que Jesus voltar, se eu ficar sabendo, eu gostaria de estar fazendo exatamente a mesma coisa que eu faço todos os dias. Se você tivesse essa certeza que Jesus estava voltando hoje à noite, se você precisaria mudar alguma coisa na sua vida? Será que você ia começar a dar mais importância ao seu devocional? Será que você ia dar mais importância em cuidar do seu próximo, em amar a sua igreja, em obedecer e a ser leal? Será que você precisa mudar algo? É dessa maneira que você decidiu esperar Jesus? Ele deixou bem claro para mim e para você: ele virá como um ladrão. Se a gente sair daqui e for assaltado, é assim, de repente, a gente não sabe. Se a gente souber que um ladrão vai assaltar a gente não vai passar por ali. E foi dessa maneira, foi essa ilustração que Jesus usou: eu vou voltar como um ladrão, assim, vocês não vão esperar, vocês vão ser pegos de surpresas. Foi isso, ele deixou bem claro. E tem tanta gente achando que isso é impossível acontecer. Só que Jesus usou aquele grupo de pessoas que iniciou a igreja primitiva. Só que antes dele usar aquelas pessoas como igreja, ele chamou aquelas pessoas. Alguns aceitaram, outros não aceitaram. Vocês conhecem a história do jovem rico, quando Jesus o chamou, ele não aceitou. Aliás, ele nem respondeu: o teu silêncio é um não para Jesus. O teu silêncio é um não para Jesus. E Jesus está aqui nessa manhã, chamando você para o teu ministério, chamando você para fazer parte da igreja dele, chamando a você a fazer como aquela igreja fazia, a cumprir esse princípio. Será que você aceita esse chamado de Jesus verdadeiramente?
Talvez você já esteja vindo há algum tempo à igreja, mas nunca falou: Jesus, eu aceito. Eu aceito de todo o meu coração. É isso que eu quero ser. É isso que eu quero fazer. Será que você já aceitou o chamado de Jesus? Pois Ele está aqui nessa manhã, te chamando. Qual vai ser a sua atitude? A mesma de Pedro, João, Tiago? Ou será do jovem rico? Você vai ficar quieto, você vai ficar em silêncio. Porque se você fizer isso, Jesus vai chorar, vai se entristecer, porque Ele quer você. Ele quer muito você.